Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Senhor Deus, que possamos nessa manhã meditar na Tua palavra, que as nossas vidas sejam edificadas e que nós sejamos despertados pelo Espírito para a importância de compartilharmos o Evangelho. Move as nossas vidas, os nossos corações a pregar a palavra de Deus. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, após a ressurreição dos mortos, e antes de ser elevado aos céus, ser recebido nos céus e assentar-se à direita do Pai, o Senhor Jesus, ele deixou uma ordem muito clara para os seus discípulos. Eles deveriam ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas de salvação. É Cristo que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados na cruz e, através desse sacrifício perfeito, nos dar a vida eterna. O Evangelho é também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a vitória sobre a morte daqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e que têm Ele como o Senhor de suas vidas. Pregar o Evangelho é contar às pessoas o que Jesus fez por nós. Os ensinamentos que estão registrados nos Evangelhos é anunciar a sua vitória sobre a morte, o poder da sua ressurreição e como nós somos transformados enquanto pecadores que estavam longe de Deus, mas agora são chamados a fazer parte da família de Deus. Jesus fez isso durante todo o seu ministério na terra. Ele foi por todo o mundo, ele foi por vários lugares, pregando, ensinando o que era necessário para que o homem fosse salvo. Através de uma palavra simples, mas ao mesmo tempo desafiadora, ele confrontou os homens com os seus pecados, ele confrontou os religiosos com a sua hipocrisia, ele discipulou homens para continuar essa obra. Ele pregou com palavras, Jesus pregou com palavras, mas pregou também com as suas atitudes. Ele fez sinais que atestaram a sua divindade e a sua reivindicação como Messias, como Filho do homem, Filho de Deus. Ele teve gestos de amor tremendos, que falaram mais do que muitas palavras. Ele tocou o leproso, ele deu vista ao cego, ele fez o surdo ouvir, ele libertou endemoniados, ele restaurou os abatidos, ele ressuscitou os mortos. Ninguém conseguiria ser igual a Jesus, ou fazer aquilo que Jesus fez. Mas, em certo sentido, os seus discípulos foram desafiados a fazer tudo o que ele fez, a continuar o seu ministério. E a sua ordem para os seus discípulos foi: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Amém? Lucas, capítulo 4, você vai avançar um pouquinho aí. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado.
num sábado, entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Quando Jesus entra na sinagoga e lê o profeta Isaías, capítulo 61, o texto fala que o Espírito de Deus estava sobre ele, que o Senhor o ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E ele fala que aquela profecia se cumpre na pessoa dele. Mas não só ele recebeu o Espírito de Deus para isso. Todos nós, a igreja do Senhor, nós somos chamados e capacitados por Deus a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho de salvação. Jesus, ele comissionou os seus discípulos para dar prosseguimento àquilo que um dia ele começou. E os discípulos obedeceram. Eles saíram de suas casas e foram pregando o Evangelho na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Em nome de Jesus, enviados por Jesus, na autoridade de Jesus, eles pregaram a palavra de Deus com ousadia e fizeram novos discípulos. Eles entenderam que esse papel cabia a eles. Eles entenderam que eles foram chamados com um propósito. Eles entenderam que não foi à toa que Jesus escolheu eles para andarem do seu lado durante aqueles 3 anos de ministério. Eles não ficaram intocados dentro da sua casa com medo do que o Império Romano faria, com medo do que os sacerdotes de Israel diriam. Eles receberam poder de Deus, eles receberam ousadia para pregar o Evangelho, para compartilhar a palavra de Deus, enfrentaram dificuldades, encararam perseguições, foram martirizados, mas viveram o sobrenatural de Deus. Porque receberam poder do alto para serem testemunhas do Senhor. E assim como os discípulos de Cristo no passado foram comissionados, entenderam o propósito de Deus para a vida deles, perceberam que eles foram chamados com um objetivo, a igreja precisa entender que nós somos chamados para continuar esse trabalho, pregando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Numa corrida de revezamento, o bastão agora está sendo passado para você. Para que você, como igreja, como alguém que foi chamado por Deus, como alguém que foi vocacionado por Deus, como alguém que foi salvo pelo amor de Jesus, pregue o Evangelho às pessoas ao seu redor. A igreja no livro de Atos, ela cresce, ela se levanta, ela continua aquela missão, apesar das dificuldades. O imperador romano fez cristãos de tochas para iluminar o caminho dos seus jardins. Mas eles prosseguiram seguindo a ordem do Senhor. Vão e preguem o Evangelho. Façam discípulos de todas as nações. Batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja foi chamada pelo Senhor para ser luz no mundo de trevas. O Espírito de Deus habita em nós e nos capacita a compartilhar o Evangelho, seja perto, seja longe, seja no Rio de Janeiro, ou seja lá na Rússia, não importa.
Existem pessoas cativas em todos os lugares, precisando ouvir a mensagem que liberta, o Evangelho de Jesus, que traz salvação ao pecador. E nós temos que dar continuidade a essa missão. O texto de Marcos e os textos semelhantes, eles nos mostram o que é necessário para nós cumprirmos esse chamado. E se nós entendermos isso, nós vamos entender o que é necessário para nós pregarmos o Evangelho, o chamado de Deus para mim e para você. Aqueles que um dia receberam a boa notícia, as boas novas de salvação, precisam agora compartilhar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus. Normalmente, aqueles que têm menos tempo de igreja, eles têm mais sede de proclamar a palavra de Deus. Eles estão ali apaixonados por Cristo, vivendo aquele primeiro amor, aquele momento tão maravilhoso da ação de Deus no coração deles. E eles então se mobilizam, ou eles se animam para compartilhar esse presente que eles receberam da vida eterna. Mas às vezes nós, quando o tempo vai passando, nós vamos deixando isso para lá, nós vamos nos acomodando, nós vamos nos acostumando a ser crentes apenas dentro do templo, quando Jesus nos chama para ir para fora do templo e pregar a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos nos levantar como igreja para testemunhar a obra de salvação do Senhor Jesus. Nós temos que abrir a nossa boca. A palavra de Deus diz que no abrir da nossa boca, o Senhor nos daria o que falar. É Ele quem nos capacita. É Ele quem nos enche do seu Espírito e nos capacita a compartilhar essa palavra de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, de que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, de que Ele tem as chaves da morte e do inferno, que Ele riscou a cédula que era contra nós. Nós temos que proclamar com ousadia o Evangelho. O problema é que com o passar dos anos nós vamos nos acomodando e perdendo esse senso de urgência que a gente tinha no início, de levar essa mensagem a outras pessoas. Nós vamos nos envolvendo com outras áreas da igreja, assumindo outras responsabilidades, ficando mais velhos, os prazeres do mundo vão se tornando a maior prioridade nas nossas vidas e nós vamos perdendo esse senso de responsabilidade com a evangelização. O que é necessário para pregarmos o Evangelho? Quando Jesus fala com os seus discípulos, ele censura a incredulidade e a dureza de coração deles, porque eles demoraram a crer na sua ressurreição. É necessário fé para pregar o Evangelho. Se nós não crermos na mensagem que nós estamos pregando, quem é que vai acreditar, irmãos? Nós precisamos agir pela fé, nós precisamos semear diversas sementes, porque nós não sabemos qual é a semente que vai germinar. Pregue a palavra, pregue lá no seu trabalho, pregue lá na sua família, pregue lá no seu condomínio, pregue dentro da igreja, mas pregue, semeie a palavra de Deus. Mas faça isso com fé. Se aproxime de uma pessoa com fé, crendo que Deus pode salvar a vida dela. O problema é que nós já nos aproximamos pensando, eu vou falar, mas não vai adiantar nada mesmo. Ele vai ouvir, vai ser mais uma vez que eu vou gastar minha saliva com ele, não vai adiantar de nada. Não, meu irmão, você tem um Espírito de Deus e no abrir da sua boca, Deus vai te dar autoridade, você vai pregar e essa pessoa vai ser transformada por Deus. Creia, não desista. A gente precisa aprender a agir pela fé. A fé é a certeza de coisas que nós não vemos. O justo vive pela fé, o cristão anda pela fé. Sem fé nós não conseguimos pregar. Sem crer no que Deus pode fazer. Eu não prego porque eu estou vendo que está todo mundo bem, todo mundo santo, todo mundo feliz, todo mundo em união. Eu prego porque eu creio que ao pregar a palavra, no momento da pregação da palavra, pessoas podem ser transformadas por Deus.
É fé, irmãos. Tudo que envolve a missão da proclamação do Evangelho envolve fé. Envolve crer sem ver, sem conhecer o final da história. Às vezes você vai, anda na rua e Deus mostra a você uma pessoa, fala com essa pessoa. Às vezes você pensa, um morador de rua, não sei o quê, e você prega a palavra e aquela pessoa começa a chorar e Deus faz uma obra na vida dela, porque você olhou e creu, não por causa das circunstâncias, das aparências, mas você foi lá no poder de Deus e pregou o Evangelho. Mas muitas vezes nós hesitamos. Temos medo de que ele não vai me ouvir, eu já falei outras vezes. Temos medo do que a pregação pode causar, a nossa amizade vai ficar desconfortável, então eu não vou falar não. Permanecemos calados ao invés de proclamar. Irmãos, nós somos chamados para incomodar mesmo, para pregar, para dizer aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas. E o que Ele pode fazer na vida desse seu amigo, lá na faculdade, lá na sua escola, no trabalho, no futebol, na vizinhança, para que o Evangelho chegasse até você. Alguém teve que abrir a boca e proclamar a palavra de Deus. Amém? Alguém teve que fazer isso. Seja na rua, seja dentro da igreja, seja numa aula da escola bíblica, alguém abriu a sua boca para pregar o Evangelho, para que você conhecesse o Evangelho de Jesus Cristo. O problema é que às vezes nos falta fé para crer naquilo que Deus pode fazer. Mas se Deus salvou você, um tremendo pecador, como Ele não vai salvar uma pessoa que está ao seu lado? Como Ele não pode salvar uma pessoa da sua família? Nós precisamos abrir a nossa boca. Mesmo as crianças que estão lá na escola bíblica infantil, alguém está pregando a elas o Evangelho, para que, quando elas crescerem, elas jamais se desviem do Evangelho. Alguém está pregando lá a palavra, para que seu filho conheça a Deus. A igreja só avança quando a mensagem é proclamada. Paulo diz em Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não podemos nos envergonhar daquilo que nós somos. Nós não podemos nos envergonhar daquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Nós somos chamados a fazer a diferença e a ser diferentes aonde nós estivermos. Não podemos jamais nos envergonhar do Evangelho, de proclamar o Evangelho, porque somente o Evangelho pode salvar o pecador. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho. A quem? A toda criatura. A mensagem é abrangente, a mensagem é para todos. E o resultado? Deus é quem vai fazer. Quem crer e for batizado será salvo. Porque só Deus pode tocar no coração do homem. A gente prega e o nosso papel é pregar. O papel do Espírito Santo é convencer. O nosso papel é pregar o Evangelho. Só Deus pode tocar o coração do homem. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Evangelizar é uma questão de obediência. Ele nos mandou, Ele deixou uma ordem. Vá e pregue o Evangelho. E eles foram. Eles obedeceram. E o Senhor deu os frutos. Obediência, ordem para pregar. Precisamos entender a evangelização como uma ordem. Não é uma opção, não é eu vou fazer quando eu tiver tempo, eu vou fazer quando eu tiver 5 anos de igreja, eu vou fazer quando eu estiver no grupo de evangelização da igreja. Não, é uma obediência ao chamado do Senhor para todos aqueles que são seus discípulos. Talvez durante essa semana você tenha tido a oportunidade de pregar o Evangelho. Será que você aproveitou essa oportunidade? Nós falamos aqui nas redes sociais, 15 mil pessoas visualizaram nesse mês os nossos vídeos. Deus pode fazer, irmãos.
A igreja é chamada a compartilhar o evangelho de todas as maneiras possíveis, dentro daquilo que o Senhor estabeleceu. Marcos fala que o Senhor estava cooperando com eles. Mateus fala que ele prometeu estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, irmãos, quando nós vamos evangelizar. Quando você vai pregar a palavra, Jesus está contigo. Confie no Senhor. Lucas fala que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. E aí então eles foram e pregaram o Evangelho. Nós precisamos compreender o Evangelho para proclamar o Evangelho. Isso não significa que nós precisamos ser mestres, não significa que nós agora não vamos ter nenhuma dúvida sobre aquilo que a palavra de Deus diz. Não é isso. Que a gente vai ter resposta para todas as perguntas que fizerem a gente. Não é isso. Mas significa que você precisa conhecer a palavra de Deus, para que você possa pregar a palavra de Deus. Jesus falou com eles: vão, fiquem em oração, juntos, porque vocês serão revestidos de poder. E os discípulos fizeram isso. Ficaram em oração. A gente tem que fazer isso debaixo de oração. A gente tem que fazer isso buscando a Deus. A gente tem que ser revestido de poder. E Deus vai usar a minha vida e a sua vida. Os discípulos receberam poder do alto. E se antes, quando eles estavam ao lado de Jesus, eles estavam com medo, se antes, quando eles estavam ali após a morte de Jesus, sem saber como é que as coisas iriam acontecer, agora eles são cheios, revestidos de poder, cheios de ousadia, intrepidez, e eles começam a pregar a palavra. Vem Pedro, lá depois do dia de Pentecostes, ele prega o Evangelho, uma mensagem relativamente simples, e 3.000 pessoas se convertem, porque Deus usou a boca de Pedro, assim como Deus quer usar a sua boca, meu irmão, para pregar o Evangelho. Ele nos usa apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas fraquezas, Ele nos usa pelo seu poder e para a sua glória. Assim como Jesus falou que se cumpriu nele aquela escritura de Isaías, a igreja hoje também é capacitada pelo Senhor para levar cura aos quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para consolar todos os que choram. Deus pode restaurar vidas, Deus pode restaurar famílias através de você, através da pregação do Evangelho. Gálatas 1:11 diz que o Evangelho que ele anunciou não era mensagem. Paulo diz que o Evangelho que ele anunciou não era uma mensagem humana. O Evangelho não é uma mensagem humana. O Evangelho é uma mensagem sobrenatural. O Evangelho é uma mensagem poderosa. O Evangelho é uma mensagem capaz de transformar uma vida, capaz de transformar um coração, capaz de dar vida ao pecador. É algo que toca no mais profundo do nosso ser, independente da capacidade do pregador. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação do pecador em santo, daquele que é filho do diabo em filho de Deus. O Evangelho pode quebrar o coração mais duro. Ele não é uma ciência, ele não é um saber apenas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Há poder no nome de Jesus, irmãos, para cadeias quebrar. Amém? Atos, abra lá em Atos, capítulo 8, versículo 4. Atos, capítulo 8, versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria, anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia.
pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Porque os discípulos pregavam na autoridade do nome de Jesus. O Senhor salvou pessoas em Samaria. 1 Coríntios 9. Abra lá, por favor. 1 Coríntios 9, versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Vira para o seu irmão e fala: uma responsabilidade foi confiada a você. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Tudo faço por causa do Evangelho. Eu quero participar. Era isso que Paulo estava dizendo: eu quero participar. Eu reconheço o chamado de Deus na minha vida, eu sei o que Ele fez por mim, Ele me libertou, me perdoou dos meus pecados, e agora eu tenho uma responsabilidade. Não é uma escolha, é uma obrigação. Deus me chamou para pregar o Evangelho, Deus chamou você, Deus chamou a igreja para nós pregarmos o Evangelho. É uma obrigação, é uma responsabilidade, e Ele faz todo o possível para ganhar alguns para Cristo. Nós temos que fazer isso, irmãos. Paulo fala: eu quero participar disso. E você? Você precisa participar disso. Há um chamado de Deus, há uma ordem de Deus, há uma comissão de Deus para a sua vida. Não é uma opção. A igreja é muito importante, as amizades, o calendário, uma boa escolinha para o nosso filho, mas o que traz você aqui é porque você é chamado por Deus para participar de uma missão. Divulgar o amor de Cristo a toda criatura. Contar as boas novas de salvação, que Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar, salvar aquele que está perdido. Ele veio ao mundo para buscar a ovelha perdida. Jesus disse que não se esconde uma lamparina debaixo de um cesto, mas a sua luz tem que estar no lugar certo para ela poder brilhar. Meu irmão, a sua luz tem que brilhar nesse mundo de trevas. Pregue o Evangelho, seja luz para as pessoas que estão ao seu redor. Romanos, abra lá em Romanos, capítulo 10, Romanos 10, versículo 8. Porém, o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém, irmãos? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Todo aquele que nele crê será salvo. Será salvo. É isso que nós temos que pregar, irmãos. Essa palavra que pode transformar uma vida. Mas Paulo ele mostra aqui uma lógica. Nós precisamos enviar as pessoas para pregar o Evangelho. Seja na rua, na nossa cidade, na nossa casa. Pessoas precisam ser enviadas. E essas pessoas que são enviadas, então elas vão pregar e pessoas vão ouvir o Evangelho. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Há uma mensagem poderosa nos seus lábios. Mas como eles ouvirão, se não há quem pregue? Nós precisamos crer. Nós precisamos participar. Nós precisamos pregar o Evangelho. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé.